Muito bom dia, torcida vascaína! E neste sabadão, finalmente é dia de Vasco. Voltaremos a ter um jogo do Vasco da Gama após 30 dias. Mataremos a saudade do jogo do nosso clube de coração. Será que vai ser com muitas alegrias ou muitos sofrimentos? Eu acho que não. Eu acho que hoje vai ser com muitas alegrias. Vamos ver uma vitória do Vascão. Mas antes de falarmos sobre o jogo de hoje, provável escalação, jogadores relacionados, eu peço aquela curtida, eu peço aquela compartilhada nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar por dentro das notícias do Vascão. Assim que subir um vídeo ou uma live nossa aqui, que a gente falar, quando formos falar do Vascão, você vai ser notificado pelo YouTube e vai poder ver logo essa notícia do Vasco da Gama. Mas não esqueça também de compartilhar. Eu falei em compartilhar, mas compartilhe com seus amigos vascaínos. Vamos fazer essa resenha aqui vascaína no YouTube crescer e a gente trocar bastantes ideias. Mas vamos lá, hoje, finalmente, galera, é dia de Vasco da Gama. Hoje é dia de Vasco. O Vasco retoma volta a jogar no Brasileirão após 30 dias e justamente contra o Botafogo, né? É um clássico regional, é um clássico dificílimo. A gente pega o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, mas eu tenho total confiança de que o Vasco vai conseguir fazer uma boa partida hoje. Uma das minhas críticas para essa partida de hoje foi a venda do mando de campo. É claro que se faz necessário pela governança que tenha sido feita a venda desses dois jogos. Lembrando que não foi só o jogo contra o Botafogo. Foi um pacote que o Vasco vendeu contra Palmeiras e contra agora o Botafogo. O Vasco perdeu para o Palmeiras de 1-0 e agora joga contra o Botafogo e hoje tem que ser a vitória. O Vasco não pode pensar em derrota, porque nós estamos numa proximidade da zona de rebaixamento e também se voltarmos dessa parada, vencendo o Botafogo, que teve um bom papel no Mundial, vai nos dar também bastante moral para o jogo de terça-feira contra o Independente Del Valle, que já começa a decisão da gente no caminho das Copas, né? Lembrando que o Vasco joga hoje em Brasília, acaba o jogo, já viaja direto para o Equador, amanhã já vai estar lá no Equador, vai treinar amanhã e segunda-feira, para terça-feira pegar o Independente Del Valle na primeira partida dos playoffs da Sul-Americana. Mas voltando para o jogo de hoje, Vasco da Gama, após esses 30 dias, nós vamos matar a saudade do nosso Vascão, pegamos esse adversário difícil e para essa partida o Vasco divulgou ontem, obviamente, antes da viagem para Brasília. O Vasco chegou na sexta-feira, início da tarde, início da noite em Brasília, os relacionados. Para a partida de hoje, esses foram os relacionados. Teremos a volta hoje dentro de relacionados no banco, teremos a volta de DVD, Estrela, jogadores que foram relacionados também, porque vamos ter essa viagem, já vai sair direto de Brasília, e esses prováveis serão os prováveis relacionados para o jogo contra o Independente Del Valle. Provável não, já está aqui na tela, né? Desculpa. São os relacionados para o jogo contra o Independente Del Valle também, ou seja, essas duas partidas já está definido que são esses relacionados. O Vasco sai de Brasília e viaja para Brasília com esses jogadores. Teremos a volta de DVD, Estrela, que são, assim, temos boas expectativas de que eles possam nos ajudar bastante ainda esse ano. Só que, assim, é expectativa, não vamos cobrar tanto, são jogadores que voltam de lesões graves, vão demandar de um tempo também para recuperação. A gente sabe que um jogador que tem contusão de LCA, por exemplo, do DVD, quando volta, pode ter algumas lesões musculares ainda, tomara que não, tomara que ele volte clinicamente 100% que não tem lesões musculares, mas jogador que volta de uma lesão de LCA corre o risco, sim, de algumas lesões musculares, porque por muito tempo se jogar, o jogador perde também o fortalecimento do seu músculo. Tomara que tenha sido feito tudo legal, que DVD Estrela voltem e nos ajudem bastante ainda para o restante do ano. Amanhã a gente não pode cobrar muita deles, nem contra o jogo do Independente Del Valle, mas eles vão nos ajudar bastante. E para essa partida de hoje, contra o Botafogo, o Vasco deve ter essa provável escalação aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Lemos, Piton, Hugo Moura, Tietê, Nuno, Coutinho, Ryan e Verratti. Se a gente for reparar aqui, é o mesmo time que venceu o São Paulo antes dessa parada de 30 dias. O Vasco entra hoje com esse time. A única dúvida que nós botamos aqui é com relação à zaga, se é Lucas Freitas ou Maurício Lemos. A gente sabe que o Maurício Lemos chegou com status de titular. Quando ele foi contratado para ser o titular do Vasco da Gama. E como nós estamos restritos dos treinamentos, que é até uma criticazinha, né, que eu faço ao Vasco, o Vasco poderia, desses 20 dias que teve de treinamento, ter liberado um dia para a gente da imprensa, a gente de canal de YouTube, ter ido lá cobrir um treinamento, um por semana apenas, mas nem isso tivemos acesso. Então a gente bota essa dúvida de Lucas Freitas ou Lemos, porque o Lemos chegou com esse status de titular, é um zagueiro que, se nós formos analisar a carreira, tem uma carreira maior do que o Lucas Freitas, mas o Lucas Freitas chegou aqui no Vasco da Gama, chegou atropelando o Lucas Oliveira, que, se a gente for lembrar, o Lucas Oliveira, que nem relacionado está, não vai ser mais utilizado pelo Vasco da Gama, provavelmente.
veio com o status de ser o titular do Vasco da Gama. Então o Lucas Freitas veio devagarzinho, conseguiu o seu lugar e realmente vem tendo bons papéis. É um zagueiro que tem uma saída de bola boa também. Claro que tem as suas falhas de posicionamento, algumas falhas de antecipação, mas esse período de 20 dias eu acho que o Diniz vai recuperar também. Até o João Vitor. Eu até fiz uma live ontem, sexta-feira, ontem à noite, eu fiz uma live falando sobre o João Vitor, que talvez o Diniz também recupere o João Vitor, como recuperou o Ryan. Eu espero que esses 20 dias que o Vasco teve de treinamento, alguns jogadores que estavam faltando um pouquinho, deixando um pouquinho a desejar, como o João Vitor, o Lucas Freitas, vão chegar na ponta dos cascos e vão jogar bastante. Vamos ter uma sequência muito boa com esses jogadores. Então, vascaínos, hoje é dia de Vasco, a gente ansioso, eu tô aqui ansioso de manhã, essa manhã de sábado, mas eu tô doido para chegar à tarde logo, para a gente ver o Vasco da Gama. Muito tempo que a gente não vê o Vasco jogar. Independente se o Vasco ganha ou perde, a gente não consegue viver sem o nosso Vasco da Gama, o nosso amor maior. E vamos torcer para que hoje a gente retorne essas partidas e com vitória, porque agora nós vamos ter uma sequência muito difícil. Depois desse jogo de hoje, vamos pegar o Independente Del Valle no Equador, depois a gente pega o Grêmio, depois pega o Independente Del Valle de novo em São Januário, vamos decidir nosso caminho das Copas até o dia 5 de agosto. Então, que essa retomada seja uma retomada de vitórias, que o time volte bem fisicamente, que o time volte bem taticamente, que o time volte bem entrosado e que seja bem competitivo e que consiga trazer os resultados que nós, torcedores, desejamos e queremos, né? Que pretendemos, que o Vasco tem que nos dar esses bons resultados. O Vasco é um time gigante, ele está sempre como protagonista em todas as competições e a gente espera com o Diniz, com esse modelo de jogo diferenciado, um modelo de jogo peculiar, ele consiga deixar o Vasco competitivo. Que é importante é o Vasco ser competitivo, fazer bons jogos e vitórias. Então, galera do Vascão, é hoje, retomamos a partida de hoje, vamos retomar a ver o Vasco da Gama de novo e que seja com vitória. Lembrando que depois do jogo contra o Botafogo, vamos tentar fazer uma live pós-jogo e que essa live vai ser live de vitória do Vascão hoje. Fiquem com Deus, um bom sábado e é dia de Vasco, hein?